Oi, gente. Segunda-feira, dia 11 de fevereiro de 2019. Continuando o nosso processo de 28 reflexões sobre um tempo de cada tempo. Hoje, o meu convite para você é ingressar comigo em um tempo de reflexão sobre o tempo de esquecer. Eita, Yara, peraí, eu doida para você estar dando algumas dicas de memorização. Você me vem sobre a necessidade de esquecer? Pois é, gente, é isso mesmo. Hoje, o meu convite é para a gente aprender e colocar em prática o esquecimento. Então, né, muitas vezes a gente é afetado no nosso dia a dia pelo esquecimento, né? Poxa, esqueceu isso, esqueci um compromisso, esqueci que eu tinha que fazer isso, e isso muitas vezes traz pra gente uma sensação de frustração muito grande, tá? E assim, esquecer, quando a gente se esforça, é como se a gente fosse capaz, é como se a gente quisesse, é como se a gente tivesse uma demanda cada vez maior de esquecer os acontecimentos ruins. Poxa, eu queria tanto tirar você da minha cabeça. Eu queria tanto apagar essa partezinha da minha memória. A gente tem alguns filmes, inclusive, que trabalham com essa possibilidade, né, do que seria da nossa vida se a gente pudesse escolher tirar do passado algumas situações e esquecer delas completamente. Outras pessoas têm relatado muito que tem falhado, né, a memória está falhando. Yara, eu acho que eu estou com algum problema porque a minha memória está falhando, né? Eu tenho esquecido de muita coisa. E esse temor dessa falha da memória, e a gente muitas vezes enxerga o esquecimento dessa maneira, ela tem crescido devido ao aumento de casos registrados, né, de diagnósticos que a gente tem sobre os processos de demência, né? Principalmente como algo como é inerente ao envelhecimento. Então, para nós, o esquecimento, ele soa como algo que, se eu pudesse, eu colocaria em prática para apagar, para tirar da minha história de vida algumas situações que eu passei, ou então como algo que traz um terror, que traz um temor por um futuro que pode estar levando, que pode estar conduzindo a um momento não muito agradável, né, para a gente ir. Porém, eu quero te convidar para a gente pensar sobre alguns pontos importantes, até para a gente entender a necessidade que a gente tem realmente de ter um tempo de esquecimento. Então, sim, né, você tem toda a razão, o esquecimento pode sim ser um processo de muito sofrimento, ele pode sim ser vivenciado como faltas, como falhas, como sinais e sintomas ruins de que alguma coisa não está bem. Mas o meu convite hoje é a gente entender sobre essa necessidade de esquecer como um tempo necessário para a gente ter saúde. Tanto saúde física, quanto também saúde psíquica. Então, estudando os processos mnemônicos e sobre os processos de memorização, né, sobre como a memória funciona, o esquecimento, gente, é parte necessária para que a gente aprenda. Então, a gente precisa esquecer. O esquecimento, ele é fundamental. Então, assim, em linhas gerais, eu posso sintetizar da seguinte maneira. Para você ter saúde, é preciso esquecer algumas coisas. E, além disso, é preciso esquecer para lembrar. Então, poxa, Yara, o que é isso? Mas vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, imagine que o seu cérebro, né, é uma estrutura física como um pendrive, como um HD, que processa algumas informações. A gente não tem, gente, capacidade de lembrar tudo. E aí eu gosto muito do David Allen, e aí eu já falei dele aqui em alguns outros vídeos passados, quando ele diz que a gente tem qualidade de vida, que a gente aumenta a nossa produtividade, quando a gente aprende que a nossa cabeça não é pra gente registrar coisas. A gente precisa ter uma ferramenta externa para estar fazendo os registros, para justamente a gente tirar esses registros da cabeça e esquecer dentro de determinados propósitos e aí ter saúde. Então, chega um momento que o HD ele enche, eu não tenho como guardar tudo infinitamente. O nosso processamento, ele se
autoelabora, ele se autorrefaz. Mas a nossa capacidade de memorização é extremamente limitada. Então a gente esquece sim, a gente lembra algumas coisas do passado, porque faz parte da nossa história de vida, faz parte da nossa construção enquanto pessoa, faz parte da nossa identidade. E a gente lembra de coisas recentíssimas, que é onde foi que eu botei a chave do carro. Né? Vim pegar uma coisa na geladeira e já não lembro mais o que eu ia fazer. Peguei o celular para fazer alguma coisa e já não me lembro mais. Então, a gente vivencia esses esquecimentos diariamente. E aí, o que é que acontece? O esquecimento ele é tão necessário que a gente não consegue registrar tudo, né? O nosso cérebro não foi programado para isso, ele precisa de uma seleção, e aí é uma outra questão, né, de como a gente seleciona aquilo que a gente lembra e aquilo que a gente não lembra. Gente, isso não tem nada a ver com não dar importância, tá? Aí em um outro momento a gente pode falar sobre o que é que significa algo importante. Muitas vezes, mas esquecer porque não deu importância. Não é isso. Às vezes a gente é pego realmente em falhas, mas principalmente por conta de um componente emocional. Então a gente esquece determinadas coisas porque também naquele momento o nosso foco estava em outra questão, às vezes até no nosso próprio pensamento. Então, se eu encho o meu HD com muitas informações, e às vezes informações que eu nunca vou precisar, chega um momento que ele não consegue mais absorver nada, né? Então, a gente precisa sim entender que se eu tô com uma cabeça muito carregada de informações, eu vou ter um processamento mais lento e, consequentemente, eu vou ter falhas, né? O branco da prova acontece para quem estuda, porque quem não sabe, não sabe, né? Quem não sabe não tem como se cobrar. Só que muitas vezes a maneira como a gente estuda traz pra gente um prejuízo no conteúdo. Então não é que você esqueceu na hora da prova, é que o processo de consolidação da informação é que foi falho, tá? E aí muitas vezes também é a condição orgânica por estudar errado, por virar noite acordado de uma maneira errada, prejudicando o próprio organismo. Eu não estou dizendo para não se fazer. Estou dizendo que muitas vezes a gente faz, onde a gente tem muito mais prejuízo do que benefício. A necessidade de uma alimentação adequada para ter energia suficiente, tanto para que esse processo de consolidação da informação aconteça e também, principalmente, para que o processo dessa recuperação, né? Porque o lembrar isso é buscar a informação retida naquele momento que a gente precisa. Então a gente precisa também estar bem para fazer essa recuperação, para ter acesso a essas informações armazenadas. Então, gente, eu quero trazer dois pontos, duas possibilidades de esquecimento, nesse tempo de esquecimento. O primeiro ponto é: esqueça o máximo de informações que você puder. É isso mesmo, gente. Esqueça o máximo de informações que você puder. Tire da sua cabeça. Anote, registre. Desenvolva um processo de gestão pessoal de informações de uma maneira que você não vai estar enchendo o seu HD. Quanto mais você encher o seu cérebro, a sua cabeça, a sua mente de informações, mais lento vai ser o processo, né? O processo de vida, o processo mesmo de se situar no seu dia a dia, de estar presente no agora. Então, faça um uso adequado de ferramentas, por exemplo, uma agenda, por exemplo, um caderno de anotação. Mas aí você precisa ter uma metodologia de gestão pessoal que te dê a segurança de que você pode sim tirar da sua cabeça essa informação e que você vai ter a certeza que quando você for recuperar essa informação, ela vai estar ali, disponível para você. E aí essa necessidade também de uma boa organização. Então, gente, determinadas informações não precisam estar na nossa cabeça. Desenvolva uma gestão pessoal capaz de te dar essa segurança para que você viva, como David Allen diz, com a mente tranquila como água. E um outro ponto de esquecimento é aquele esquecimento de situações. Não é? Muitas vezes a gente quer esquecer só as situações ruins, né? Guardar só os momentos alegres. Isso para mim é um tanto quanto insuficiente para a gente viver, né? Até porque é como se a gente estivesse vivendo uma ditadura da alegria.
todo mundo tem que estar bem o tempo todo, e isso não é real. As pessoas fingem essa ditadura da alegria, essa ditadura de uma felicidade, de estar mostrando que você está bem enquanto você não está. Ela tem trazido muitos prejuízos para a nossa saúde. Então, quando eu estou falando de acontecimento, é você não dar mais importância às coisas do que aquilo que elas precisam ter. Qual é a dimensão que você vai estar dando para esse acontecimento na sua vida? Então, a gente esquece acontecimentos bons também, mas muitas vezes a gente se prende mais emocionalmente aos sentimentos ruins. E aí tem a ver com todo um processo de construção da nossa personalidade, da nossa identidade, também tem a ver com aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito como necessidade, como propósito da minha vida. E como é que a gente esquece determinados acontecimentos? Quando a gente atribui novos significados. Então eu não tenho como apagar da minha história, eu não tenho como apagar do meu passado os acontecimentos considerados ruins, mas eu posso sim dar, através de uma outra vivência, um novo significado para isso que me aconteceu. E aí, sabe o que é que vai acontecendo? Aquele acontecimento que estava preso com uma carga emocional dolorosa, de sofrimento ruim, ele vai se dissipando e ele vai surgindo como um novo acontecimento, com um significado que vai me trazer a aprendizagem. A gente não pode esquecer o passado, né? Ainda mais uma historiadora falando disso. Não. A gente precisa da nossa história para a gente lembrar, a gente precisa dos acontecimentos ruins também para a gente aprender com eles, né? Então, nesse momento, né, te convidar para refletir sobre esse tempo de esquecer, mas não é aquela falha de, tô te ligando para te lembrar que te esqueci, tá? Não é essa autossabotagem, mas realmente um convite para a gente desenvolver uma metodologia de gestão para desobstruir a nossa cabeça e aí a gente viver leve, né, tendo uma certeza, uma segurança de que as informações que eu preciso, eu vou poder recuperá-las, porque eu tenho um sistema de gestão que funciona, e um convite para a gente olhar para a nossa vida, olhar para os acontecimentos que muitas vezes foram indesejáveis e a gente dê um novo sentido, a gente dê um novo significado para eles, porque o esquecimento, ele é muito necessário para a gente ter saúde. Tá bom? Muito obrigada pela sua companhia, estou muito feliz com os retornos e surgiram temas, porque a gente tem outros projetos chegando muito em breve. Então, um grande abraço e até amanhã.